Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui aos seus sonhos. Professor Arthur Grilo aqui com vocês, mais uma aula de Ciências Humanas e suas tecnologias. Hoje a gente vai fazer uma mega revisão aqui da disciplina de Ciências Humanas, tá? Como é que a gente vai fazer? Que nem a gente fez as outras revisões, tá? A gente vai dividir essa revisão em duas aulas, ou seja, essa primeira a gente só vai falar de metade do conteúdo de Ciências Humanas e na aula seguinte a gente encerra mesmo todo o conteúdo, tá? Com a outra parte que faltar de todas as aulas. Bom, como em todas as aulas de revisão, de resumo, eu costumo fazer o seguinte, eu fico mais tempo naqueles assuntos que tem tendência maior de cair na sua prova, ou mesmo que vão cair mais do que uma, duas, três questões, tá bom? E aquelas que é muito difícil que caia, ou que se abordar vai ser bem pouquinho e tudo mais, eu simplesmente passo por cima, tá bom? Então tem sempre essa relevância de acordo aqui com os conteúdos. E lembrando, né, eu não vou explicar cada um deles, a gente só vai falar como é que aborda e tudo mais, tá bom? Então, se em algum assunto que eu falar aqui eu não me aprofundar, ou se você tiver com muita dúvida, você pausa o vídeo, abre uma outra aba, uma outra janela, tá? E você pesquisa a aula específica daquele assunto dentro do meu conteúdo aqui no canal Conquiste Seus Sonhos, porque cada aula a gente explica com muitos detalhes, exatamente como cai. Tá bom? Então vamos começar aqui a nossa grande aula. Então vamos lá, a sua prova ela começa falando da questão da cultura, né? Que é uma identidade social, coletiva, né? Que nada mais é do que o conjunto de hábitos e costumes de um mesmo povo. Nós conversamos que há uma grande variedade no mundo, né? E que uma não é mais relevante que a outra. Todas as culturas elas são importantes. E que a cultura ela não é fixa, ela vai mudando ao longo do tempo. Há uma grande diferença entre memória individual e memória da história, tá? Memória individual de uma pessoa. Enquanto a da história é aquela seleção de fatos, eventos e memórias organizadas que vão ser reconhecidas pela sociedade como um todo, né? Na pesquisa, nós utilizamos a pesquisa do dia a dia, mas os historiadores, eles usam, só que eles precisam do conjunto dessas memórias históricas para valorizar, tá bom? Eles usam como exemplo um documento escrito, livros, construções do passado, instrumentos, vestiários, objetos, diversas outras informações. Na questão da identidade, a gente descobre quem fez, né, aquele objeto, aquela construção, foi feita por quem, em que lugar, em que época, qual é a mensagem, qual é o motivo daquilo, né? Nem toda fonte de pesquisa é uma fonte histórica, ok? Não vamos esquecer isso. Uma fonte de pesquisa é um ponto de vista, mas o conjunto de pesquisas, aí sim a gente tem um retrato histórico. Identidade. Cai bastante a questão de bens culturais, não vamos esquecer, tá bom? É toda a produção humana de ordem emocional, intelectual e material, independentemente de sua origem, época, aspecto ou natureza, que propiciem conhecimento e consciência do homem sobre si mesmo e sobre o mundo que rodeia. Aquelas datas relevantes, não vamos esquecer, 1500 portugueses, 1550 cana-de-açúcar no Brasil, tá bom? E também o início ali do tráfico de escravos da África para o Brasil. 1822, independência do Brasil, depois a economia ela muda, vai para 1850 para a economia do café. Posteriormente, a gente tem a abolição da escravatura em 1888, a Lei Áurea da assinatura da Princesa Isabel, ok? 1889, proclamação da República, ditadura no Brasil, 64 até 85, primeiras eleições diretas pós-ditadura militar ocorrem em 89. Números romanos, o I representa o 1, o V representa o 5, o X representa o 10 e assim por diante. Lembra, para a gente calcular séculos e os anos, se acaba em 00, é só retirar esses dois últimos números, o que vai ficar o ano do século. Se tiver algum número posterior, por exemplo, 1472, você retira os dois últimos e acrescenta sempre o 1, ok? Ou seja, 14 mais 1, nesse caso, nesse exemplo, daria 15. Aqui uma tabela para você consultar, caso você tenha alguma dúvida, ano e século. Território. A gente falou sobre as fronteiras, que são áreas que delimitam um território, né? Os limites eles podem ser definidos através de marcos naturais ou artificiais. Marcos naturais, rios e montanhas, artificiais, cercas e muros, porque foram construídos pelo homem. O mundo, né? Hoje a gente tem aproximadamente ali, segundo a ONU, 200 países, né?
mas esse número foi mudando ao longo do tempo, de acordo com guerras, países que foram desfeitos, outros que foram criados, ok? O Brasil ele faz fronteira com todos os países da América do Sul, com exceção de dois. Lembra? O Chile e o Equador. Migração. Lembra? Migração é o deslocamento de pessoas para outras regiões. Pode acontecer para buscar novos trabalhos ou para ter melhores condições de vida. Lembra? No Brasil, antigamente, nós tínhamos muitas pessoas que viviam no campo, tá? Além disso, muitas pessoas também viviam na região do Nordeste. Com o passar dos anos, nós temos mais pessoas nas zonas urbanas e mais gente vivendo no Sudeste. Não vamos esquecer. Êxodo rural é justamente essa saída do campo para a zona urbana, né? Muitas vezes esses territórios eles são muito disputados no nosso país, há muitos conflitos, né, por vários motivos. E o território ele representa a base para a sobrevivência e desenvolvimento de qualquer sociedade. Por isso que os territórios são sempre muito disputados. Movimentos sociais no Brasil. Na cidade, por moradia, e no campo, por terras. A gente tinha várias visões, mas duas são muito importantes para a sua prova. A visão do povo indígena, pessoal, é a terra como um valor cultural, porque há uma ligação do povo com a terra. Enquanto a visão capitalista é, obviamente, possibilitar o máximo possível de extração da riqueza. O Brasil ele é dividido, geograficamente falando agora, em 26 estados mais o Distrito Federal. Os estados eles são divididos em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa divisão foi feita pelo IBGE em 1960. Região Norte: Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará e Tocantins. Quanto ao Nordeste, nós temos o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal. Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E, por fim, na região Sul, o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No mundo, a gente teve muitos impérios e colônias, a gente teve países de primeiro, segundo e terceiro mundo, porém hoje nós temos uma nova divisão, que são os blocos econômicos, que nada mais é do que o conjunto de países em que, em conjunto, sem ferir a soberania deles, claro, tentam ampliar os seus negócios. Por que motivo? Por vários, depende do bloco econômico, mas por áreas de livre comércio, menores barreiras alfandegárias, por uma questão de política comum entre os países fora do bloco e até mesmo para ter ali um mercado comum. Para sua prova, o NAFTA na América do Norte, o Mercosul na América do Sul e a União Europeia, que fica na Europa. Continentes. Nada mais é, um continente. O que ele é? É uma porção de terra cercada por oceano ou por oceanos. Nós temos 6 no nosso planeta Terra. África, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania. A América ainda tem uma subdivisão, A parte superior é América do Norte, a parte do meio é América Central e a parte de baixo é América do Sul. Caso caia a expressão na nossa prova América Latina, nada mais é do que América Central mais América do Sul. Os continentes. Nós temos ali a Ásia com quase 50% da população mundial, 1/3 da extensão de terra. A África, com 6 países falantes de língua portuguesa. A Antártida é a mais fria, obviamente. Oceania é o menor e menos populoso, enquanto a América tem 36 países e a Europa 50. Lembrando, 3 países que têm o seu território em 2 continentes: Rússia, Turquia e Egito. Origem. Antigamente nós tínhamos apenas um continente e com o movimento das placas tectônicas isso foi se expandindo, O nome desse continente era Pangeia, no período pré-cambriano, há 4,5 bilhões de anos, há bastante tempo. Ao longo da história, 3 modelos de projeção são marcantes. O de Mercator, em 1569, que você tinha ali os polos mais exagerados do que realmente são. O projeção de Peters, que valorizava os países subdesenvolvidos, no caso da América do Sul e da África, principalmente, comparado aos outros. E esse que leva em consideração aí o mais próximo, que é o modelo de projeção de Robson, que é pseudocilíndrica e tem alteração de áreas e formas.
A água no planeta representa 70% da nossa superfície, sendo que 97% está nos oceanos, ou seja, não dá para se consumir. Dos 3% que sobra, 2% estão nas calotas polares e 1% em nosso subterrâneo, em rio, lagos e no ar. Água no planeta, ou seja, a gente tem pouca água potável no mundo, muitas regiões como a África e o Oriente Médio possuem pouco abastecimento e 70% da água que nós temos a gente usa na nossa agricultura. O Brasil tem 10% da água potável no mundo, tá? Mas ela é muito mal distribuída. Hoje calcula-se que 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água para consumo. Densidade demográfica. Se cair na sua prova, é só você pegar o número da população e dividir pela área que tem. Isso vai se chamar densidade populacional, tá? Vai ser densamente povoado. Se tiver um número mais alto, se tiver um número mais baixo, ele é pouco povoado. Exemplos de pouco povoado: Austrália, Rússia e Canadá, e densamente povoado: Índia, China, Itália e Japão. No Brasil, hoje a gente tem uma densidade demográfica de aproximadamente 23 habitantes por quilômetro quadrado, sendo que a região norte é a menor, que tem menos densidade demográfica, enquanto o sudeste é o que tem mais. O norte com 2,66 e o sudeste com 67,77. Definição de Estado. É aquela instituição política administrativa de uma região, tá? É preciso ter território e é preciso ter autoridade. Geralmente aparece com E maiúsculo. Qual é o tripé para se definir um Estado? Soberania, população e território. Não confunde com governo, né? Que é quem governa, quem é eleito. Não confunda, é transitório o governo, enquanto o Estado fica, pelo menos em teoria. No direito, né, a gente tem um conjunto de regras, serve para dar alguma direção. Começou em Roma, né, a ideia de lei escrita há mais de 1000 anos atrás. Primeira lei, lei das 12 tábuas e a lei da Canuleia. Fundação de Roma. Rômulo e Remo eram irmãos, eram alimentados por uma loba, né? Quando cresceram, o Rômulo matou o Remo porque ele invadiu o espaço dele. Historicamente falando agora, não na lenda da fundação, né? Roma, ela teve inicialmente um período de monarquia, depois de república e por fim de império. Depois disso, o Império Romano foi dividido entre o Império do Ocidente e do Oriente. As capitais, respectivamente falando, eram Roma e Constantinopla. Características do Império Romano: imperador, exército, governo das províncias, controle político, militar e religioso, escravos obtidos através das guerras e domínio de território. Impérios em destaque: além do período do Império Romano, a gente tem o Império Russo e também o Império Britânico, né, que começou ali com a conquista da Irlanda no século XVI e depois, nos séculos XVIII e XIX, com um grande império marítimo, ok? Hoje a Inglaterra ela possui 15 territórios ultramarinos, né, e a Comunidade Britânica das Nações em 53 países. A questão do direito civil é a relação jurídica entre pessoas, né, feito para casamentos, heranças, trabalho, comércio e família. Começou em 1916 essa ideia no Brasil, mas o que nós temos hoje foi construído em 2002. Direito internacional é quando a gente tem as normas todas, de maneira jurídica falando, para o cenário internacional, através de convenções e tratados registrados na ONU e também com costumes internacionais. Falando em ONU, a Organização das Nações Unidas, ela nasce em 45, né, depois da Segunda Guerra Mundial, inicialmente com 50 países. Hoje já tem 193, tá? Mas antigamente era só para impedir que houvessem novas guerras no mundo, além de preservar os direitos fundamentais dos seres humanos, né, devido à questão do Holocausto que teve. Hoje, 193 países, é feita para esses motivos todos, tá? Diplomacia preventiva e mediação, manutenção e construção da paz, combater o terrorismo, desarmamento, proteção dos direitos humanos, democracia, ajuda humanitária de crianças e de refugiados, combate à fome e curar doentes. Documentos importantes, né, e instituições dentro da ONU. Você tem a Unicef, que trabalha com crianças, e você tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, além do próprio Conselho de Segurança. Tribunal de Haia, Holanda. TPI, Tribunal Penal Internacional. É uma corte que existe desde 2002, validado por 123 países atualmente. Ele julga crimes de guerra contra a humanidade e genocídio, quando há falha grave no judiciário de um determinado país. Não julga estados, apenas pessoas. Até hoje,
28 casos foram julgados. Questão de cidadania. Quando uma pessoa se sente pertencente a uma comunidade em um país, né, o Brasil, isso está na nossa Constituição como um direito fundamental, é quando a gente promove o bem comum com responsabilidade social. Ou seja, os próprios atos da pessoa, ela tem impacto no coletivo, na sociedade. Como cidadão, nós temos direitos e deveres, ok? Exemplo, o voto. Isso tudo começou na Grécia Antiga. Democracia, já é um regime político, tá? Surgiu realmente em Atenas, quando os cidadãos eles participavam nas assembleias, nas decisões governamentais. Hoje, a gente tem um governo representativo também, com democracia, só que, por uma questão logística, a gente representa isso através do voto, inclusive do voto universal. É o que a maioria dos países hoje faz. Revolução Francesa, que essa ideia também veio de lá, né? Século XVIII, em 1789, né? A França tinha um rei, era uma monarquia absolutista, sociedade estratificada, onde você não conseguia andar naquela camada social. Além disso, atravessava uma grande crise financeira e a opressão do próprio rei Luís XVI, né? Você teve ali a revolta da população, dominando primeiro os arsenais e depois a queda da Bastilha. Como resultado, hoje nós temos a Declaração dos Direitos dos Homens, do Cidadão, a divisão dos três poderes que conhecemos hoje, né? Além da ideia de Constituição e da monarquia, que depois virou uma república por lá. Ditadura militar em nosso país durou de 64 a 85, ou seja, 21 anos, tá? 5 presidentes. O Jânio Quadros renunciou, João Goulart assumiu. Com o apoio dos Estados Unidos, o Exército acabou tomando conta em 31 de março, tá? De 64. O Exército vai para o Rio de Janeiro, o João Goulart foge para o Uruguai, né? Entra em exílio no Uruguai e o Castelo Branco assume. Características da ditadura, pessoal: cassação dos direitos políticos, repressão dos movimentos sociais, controle, bipartidarismo, censura artística e dos meios de comunicação. Com o tempo, isso foi se abrindo, até em 84, que a gente teve o movimento das diretas já, que foi muito significativo, onde auxiliou ali na primeira eleição indireta. Movimentos sociais dos anos 70, né? Movimentos de oposição ao regime, muitos movimentos estudantis e as classes operárias nesse apoio, né, valorizando o Estado democrático. A Constituição nossa, hoje, é chamada também de Constituição Cidadã, feita em 88. É a que está em vigor, né, apesar de ser a 7ª que nós já tivemos em nosso país. Entre as características novas dela, é um sistema presidencialista, a garantia dos direitos fundamentais, direito ao voto, medidas provisórias, assistência social aos trabalhadores, intervenção estatal e poder judiciário independente. Direitos fundamentais são os direitos essenciais aos seres humanos. Está na nossa Constituição. São 5: direito à vida, liberdade, igualdade, segurança pessoal e jurídica e propriedade. História do voto. A gente começa a primeira eleição moderna em 1821, com a primeira Constituição em 1824. Criando a ideia da Assembleia Geral, né, que é Senado e Câmara, tá? Ainda com voto censitário. Atenção, não era universal nessa época, apenas homens mais de 25 anos e com renda alta é que podiam votar. O voto feminino, ele começa no Brasil só em 35 e depois volta em 46, porque nesse meio tempo teve o Getúlio Vargas, a ditadura. Entre 64 e 85 também teve a ditadura militar, né, e os votos foram suspensos. Até 88, analfabetos e soldados não votavam. E depois disso, da nossa Constituição, o voto ele se tornou obrigatório para maiores de 18, facultativo para analfabetos, maiores de 70 e entre 16 e 17 anos. Na ordem da nova república, nós tivemos o primeiro presidente eleito, Tancredo Neves, não assume, morre antes da posse, José Sarney toma conta, depois você teve o Collor, tá? Ele renuncia devido aos escândalos, Itamar Franco que assumiu, Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos, Lula 2 mandatos, depois a Dilma, ela sofre o impeachment, Temer assume e agora nós temos o Bolsonaro. Hoje nós temos a divisão em 3 poderes, entre o Executivo, Legislativo e Judiciário. Lei Maria da Penha, lei criada em 2006, ela cria mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo a ONU, 7 em cada 10 mulheres no mundo já foram ou serão violentadas, infelizmente, em algum momento da vida. Urbanização brasileira. Hoje, a maior parte da população brasileira vive nas zonas urbanas, cerca de 85%. Enquanto nos anos 60, a maioria vivia no campo, por vários motivos, né?
construção de indústrias na cidade, por questão de trabalho, melhores condições de vida, máquinas no meio agrário, terras nas mãos de poucos proprietários, causando como resultado disso tudo o êxodo rural. Como resultado, as cidades cresceram bastante de maneira desordenada e um grande desenvolvimento das comunicações e transporte justamente para dar esse suporte foi necessário, além de, infelizmente, o crescimento das desigualdades sociais. Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento econômico feito pelo governo, tá? Para acelerar a produção econômica da região e também para aumentar a integração social e produtiva da região. Hoje, aproximadamente 600 indústrias e elas têm como vantagem impostos reduzidos. Também está presente em vários estados, entre elas Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá e Roraima, e produz vários tipos de produto, entre eles eletrodoméstico, veículos, televisores, celulares, motos, ar-condicionados, entre outros. Poluição da água é um grande problema, tá? Justamente aos humanos, às plantas e aos animais. Infelizmente, na industrialização, quando é utilizada, ela pode gerar poluição através de lançamento de poluentes na água, o uso de agrotóxicos ou até mesmo o descarte errado de substâncias e lixos, né? Poluindo lençóis freáticos, rios, mares, oceanos e lagos. O campo, né? Nos últimos anos a população tem saído realmente do campo. Um dos motivos que é para o bem, mas também é para o mal, o próprio avanço tecnológico no campo, né? Que é preciso ter formação para poder se trabalhar em certos avanços tecnológicos, e também a centralização de terra. Cada vez mais nós temos poucos donos nas terras do campo, ok? Cultivo orgânico e tradicional, não vamos esquecer, hein? Realmente, o cultivo tradicional ele cresce muito a partir dos anos 70, mas o que é cultivo orgânico? É que quando a gente cultiva de maneira sem químicos, sem drogas, hormônios geneticamente não são geneticamente modificados e não utilizamos corantes ou químicos. Com isso, eles têm um valor nutricional muito maior e se tornam saudáveis. Mas, como eles são feitos em pouca quantidade, eles ficam mais caros ao consumidor. Enquanto do modo tradicional, os custos são mais baixos. Na agricultura também familiar, em lei, feita pelo meio rural, em pequena propriedade, feita pela família e renda vem dessa produção. Apesar de ser a maior parte dos estabelecimentos hoje no Brasil, é quem tem menos áreas para o seu plantio, tá? 75% do plantio fica na mão dos outros 15% de produtores realmente grandes, tá? Há uma má distribuição, portanto, agrícola entre os produtores. E, por fim, nós devemos buscar sempre o desenvolvimento sustentável, tá? Que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras, ou seja, sem esgotar os recursos para o futuro. Nós sempre causamos impactos ambientais, pessoal, mas nós devemos reduzir isso ao máximo, justamente para evitar a extinção de espécies, a poluição, mudança climática, destruição da camada de ozônio e também dos habitats e evitar ao máximo as inundações. Como que a gente pode diminuir o nosso impacto ambiental? Através da reciclagem, doando roupas e objetos, usando produtos ecológicos, usar cada vez menos o automóvel e diminuir o consumo de energia e economizar na água. Formas de energia: solar, nuclear, eólica, térmica, química e mecânica. A mais barata é, sem dúvida nenhuma, a energia hidrelétrica, e 90% da energia que o nosso país produz é feita assim, tá? Aqui dessa forma. Ela começou bastante a aumentar no Brasil após a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Porém, nós, apesar de produzir energia mais do que suficiente, nós compartilhamos com outros países, tá? Então, portanto, o que a gente tem que fazer para suprir a nossa necessidade? A gente acaba por importar essa energia para poder fazer isso, né? E qual que é a grande desvantagem de ter uma hidrelétrica? É porque você precisa para que ela funcione de muito espaço, né? Então, muitas vezes você tem que prejudicar uma grande área da natureza só para ter a hidrelétrica. Petróleo, combustível fóssil, mas veja, ele não é renovável. Uma vez que se usa, acabou, tá? A partir dos anos 70 aumentou bastante sua produção. O petróleo nada mais é do que uma matéria orgânica, a maioria é através do plâncton, tá? Pode ser sempre do subsolo, mas pode ser extraído pela terra e pelo mar. E os países que têm mais reservas: Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã e Iraque, sendo que os Estados Unidos é o 11º e o Brasil o 15º. E hoje a maior empresa que nós temos no Brasil na área do petróleo é a Petrobras. Revolução Industrial.
Antigamente toda a produção era artesanal e manual, ok? Até que surgem as máquinas. E quem era a grande potência da época? O Reino Unido. Nós temos 3 revoluções industriais. Primeira Revolução Industrial, Inglaterra, 1950, era feita através da tecelagem de lã. E a matéria-prima vinha dos Estados Unidos e da Índia, que eram as colônias. Usado como máquinas de fiar, principalmente através do carvão elétrico, que a gente já viu que também gera poluição. Segunda Revolução Industrial, 100 anos depois, 1850, na Inglaterra, né, onde nós tivemos muitos avanços tecnológicos, indústrias, grande capacidade produtiva, uso do aço, uso de ferrovias, um pensamento liberal, capitalista e o uso de energia elétrica para a população, além do aumento da produção agrícola. Aqui a gente começa a deixar o carvão e começa a usar mais o petróleo, não vamos esquecer. Terceira Revolução Industrial, 1950, é no pós-guerra mundial. Né? A gente teve um maior avanço tecnológico, especialmente nas áreas científicas. Áreas robótica, telecomunicações, eletrônica, genética e informática. Descobrimento do Brasil, através dos portugueses, 22 de abril de 1500. Eles tinham, naquele momento, as 2 maiores potências do mundo, Espanha e Brasil. Tá? Os portugueses, através das grandes navegações, começaram a se expandir através do desenvolvimento marítimo pelo mundo, né? No século XV, depois, mais para frente também, no século XVI. Eles tinham principalmente a caravela, que era um veículo marítimo que conseguia permitir chegar a grandes distâncias. Aqui no Brasil, 1500, Pedro Álvares Cabral, tá? Na época tinha aproximadamente 7 milhões de índios, e a colônia ela acontece, na verdade, a partir de 1530, ou seja, 30 anos depois do seu descobrimento, principalmente, né, por causa da exploração do pau-brasil. Antigamente, os nomes Ilha de Veracruz e Terra de Santa Cruz. Naquela época, né, nós tínhamos aproximadamente entre 5 a 7 milhões de índios. O que a gente sabe, a maioria, que era a tribo do Tupi-Guarani, tá bom? São essas informações que nós tínhamos. Antigamente, eles eram sim escravizados, mas eles sofriam muito com a doença, o que não tornava um projeto viável, digamos assim, tá? Então, aos poucos, os índios foram sendo substituídos, o trabalho árduo, pelo tráfico negreiro. Hoje, a gente tem aproximadamente entre 800 mil e 1 milhão de índios, segundo o IBGE. Período da escravatura, ela inicia no Brasil em 1530, né, principalmente entre a briga que tinha entre as tribos africanas, e depois os escravos foram sendo trazidos para o Brasil, principalmente para a produção de cana-de-açúcar e para os trabalhos braçais que aqui tinha. Durou mais de 300 anos e mais de 5 milhões de escravos foram trazidos. Isso tudo registrado, tá, pessoal? Trabalhavam com mais de 20 horas por dia e com pouca alimentação. Isso acaba em 13 de maio de 1878, através da Lei Áurea, assinatura da Princesa Isabel, onde não deu, apesar de ser benéfico a lei, tá? Não deu um suporte para que os ex-escravos pudessem ter algum apoio, algum incentivo que fosse. Povoamento no Brasil, ele começa a crescer, né, com os bandeirantes que iam em busca de metais e também com índios para escravizar. Eles iam do litoral para o centro. 2 informações importantes. Tratado de Tordesilhas, que é esse mapa que durou mais de 250 anos, tá? E dividiu essa nova terra, né, digamos assim, em 2 partes. Do lado direito aqui para Portugal, do lado esquerdo para a Espanha, que eram as 2 maiores potências do mundo. 1534, Portugal pega a sua própria terra, divide em 15 partes e fala, olha, e deu essa terra para cada um. Essas terras eram chamadas de capitanias hereditárias e elas, teoricamente, passariam de pai para filho. Divisão de patrimônio histórico e artístico nacional. Patrimônio histórico são bens materiais e naturais que possuem importância na história para alguma sociedade. Começa na Revolução Francesa, né? Pode ser uma igreja, uma praça, uma escultura. Patrimônio artístico cultural. Exemplos: museu, biblioteca, universidade, se for material, e se for imaterial, costumes, festas e danças, né? Quem cuida disso? O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Exemplos no nosso Brasil: Estação da Luz em São Paulo, Cristo Redentor no Rio de Janeiro e os centros históricos de Salvador, Ouro Preto e Olinda. Não podem ser demolidos ou reformados, mas podem ser restaurados. No mundo, quem faz isso é a Unesco, né? Exemplo: Muralha da China, Pirâmides do Egito, a Torre de Pisa, a Torre Eiffel, o Coliseu de Roma e a Estátua da Liberdade.
Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula de revisão. Daqui a pouco a gente se vê na nossa segunda aula, tá? Não esquece, por favor, curte aqui o vídeo, comenta aqui embaixo a sua opinião para dar aquela força, tá? Divulga, por favor, nas redes sociais, que ajuda bastante. Compartilha esse vídeo. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal, tá? Que ajuda bastante aqui na continuidade desse projeto. Muito obrigado por ter assistido. A gente se vê daqui a pouco na nossa próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.